O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Futebol se joga no estádio? Futebol se joga na praia. Futebol se joga na rua. Futebol se joga na alma. A bola é a mesma, forma sacra, para craques e pernas de pau. Mesma a volúpia de chutar na delirante Copa Mundo ou no árido espaço do morro. São voos de estátuas súbitas, desenhos feéricos, bailados de pés e troncos entrelaçados. Instantes lúdicos. Flutua o jogador, gravado no ar. Afinal, o corpo triunfante da triste lei da gravidade. O poeta Carlos Drummond de Andrade era um torcedor apaixonado pelo futebol nacional. Em mais de 5.000 crônicas e inúmeros poemas, o futebol era sempre tema presente e com entusiasmo. E justamente sobre essa relação tão estreita e apaixonada entre a arte da bola e os craques do mundo das artes que o caldo de hoje fala. Não perca os lances do primeiro tempo. Futebol e literatura. De que maneira os craques da literatura narram o mundo do esporte. Um bar todo dedicado ao anjo de pernas tortas, Mané Garrincha. E um apaixonado pelo futebol mostra uma coleção de álbuns de figurinhas feito à mão. A relação da arte com o futebol é intensa. Desde a década de 30, quando o esporte passou a ser símbolo da cultura nacional, que a construção do fenômeno futebol pode ser vista além das competições. Ela passou a ser representada também pelos artistas das mais diversas linguagens culturais. A arte representa os movimentos culturais e, claro, o futebol não poderia ficar de fora. Onde está a ligação aí do futebol com a arte, né? Essa cultura, o que é essa cultura do futebol? Eu acho que a ligação com a arte está em tantas coisas, né? No filme a gente utilizou, por exemplo, arquivos fotográficos, né? Desde o início do século XX, dos registros desses times, e ali um trabalho fotográfico, só para dar um exemplo, de uma qualidade artística intensa. Então, quer dizer, desde dessa relação de um fotodocumentarismo desse futebol, a uma característica artística, uma ligação muito forte dessas atividades do futebol amador com a música. A gente também trabalhou isso no filme, né? E o próprio futebol em si, num certo aspecto onde há ali aquilo que eu diria que é o essencial da arte, que é o particular, aquilo que é de um único momento, né? Aquilo que é efêmero, que vai acontecer num momento e que não vai se repetir, portanto é algo muito original, portanto é algo que realmente traz uma ligação com o aspecto artístico. Assim. Isso é óbvio que no futebol profissional também, mas está nesse futebol amador normalmente de uma maneira mais próxima das pessoas, né? Da mesma forma que a literatura reforça essa ideia de que o futebol é um elemento da identidade nacional, em contrapartida o futebol serve de apoio a esses literatos, né? Dando nome e tornando eles até mais populares. No passado, diversos jogos semelhantes ao futebol eram praticados em vários países. A história mais antiga é da China, 3.000 anos antes de Cristo. Militares treinavam em equipe, chutando as cabeças dos inimigos. Só milhares de anos depois, já na Inglaterra, é que o jogo ganhou regras e foi organizado. De lá, o brasileiro Charles Miller trouxe a primeira bola em 1894 e, por isso, é chamado de pai do futebol do Brasil. O futebol é a arte que encanta, seja na bola, nos pés dos habilidosos jogadores que fazem ela dançar em direção ao gol, ou ainda na paixão dos torcedores que move um país inteiro. Futebol é arte de bola, é arte de fotografia e de palavras. Vários autores da literatura brasileira retrataram o futebol em suas histórias, como Carlos Drummond de Andrade, Nelson Rodrigues e Mário Filho. As crônicas deles retratavam o futebol como símbolo da identidade nacional.
Tudo começou entre as décadas de 1930 e 1940, quando as várias manifestações populares, como a Semana de Arte Moderna, o Carnaval, a capoeira, a música e o futebol, foram considerados pelos intelectuais da época como expressões da cultura nacional. A partir de 1930, o país passou por mudanças. Surgiu assim a necessidade de estabelecer a identidade brasileira, a brasilidade, aquela mistura de raças, a malemolência, a criatividade. E estas características eram bem representadas na literatura, em especial na crônica esportiva futebolística. No Brasil é um caso bem complexo e tem um terceiro elemento, digamos assim, que é o jornal. Porque esse gênero que eu trabalhei, a crônica, ele é preso ao cotidiano, portanto, o que o caracteriza mesmo como obra de arte é exatamente ser vinculado ao cotidiano, ao jornal, e por meio do jornal esses literatos de destaque, como José Lins do Rego, Lima Barreto, Nelson Rodrigues, expõem sua obra, digamos assim, mas sempre com o pé em fatos do cotidiano. Então, um gênero que a gente chama gênero de fronteira, né? Porque ele se situa entre o campo jornalístico, o campo literário. Né? Então, ele é algo mais aberto, assim, não é uma literatura pura, como gênero romance, o conto. As crônicas esportivas eram carregadas de sentimentos e ideais, deixando transparecer a doce interseção entre a vida cotidiana e a literatura. Como a gente leva muito em conta a personalidade literária, né? Então, digamos, como que aquele literato artisticamente concebe o esporte, ele varia muito de caso para caso. A gente nota que, de acordo com o período, existem temas, né, ligados ao futebol que vêm mais à tona. No começo do século, por exemplo, com Lima Barreto, Coelho Neto, Graciliano Ramos, veio uma discussão assim, se o futebol daria certo no país, ou tentando justificar por que ele é popular, né, sendo uma prática tipicamente inglesa. Já num segundo momento, década de 40, 50, 60, com um grupo formado ali em torno do Mário Filho, José Lins do Rego, o próprio Nelson Rodrigues, que era irmão do Mário Filho, e do próprio Armando Nogueira no início de carreira, se estabelece uma discussão em torno da identidade nacional. Né? Então, o quanto o futebol nos representa enquanto nação. Né? Aquela ideia tão celebrado o termo que tanto se usa da pátria em chuteiras, né? Assim, frase de efeito do próprio Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues foi um dos maiores dramaturgos brasileiros. Tratava o futebol como uma das paixões dos brasileiros, que poderia mudar a vida de um homem. Assim como o sexo, o futebol era tema recorrente em suas obras. E ele trata o futebol como algo muito vinculado a esse, não só esse cotidiano, mas também como aquilo, o que significa ser brasileiro. Então está muito presente no cotidiano do brasileiro, muito embora ele trate dessa perspectiva brasileira, porém, todas as obras dele a gente pode localizar muito bem como sendo no Rio de Janeiro, né, os subúrbios do Rio de Janeiro. Então, na verdade, a gente pode pensar o futebol como um elemento muito do cotidiano, muito vinculado a todas as ações, principalmente masculinas, né, que as mulheres não entendem nada de futebol. Para o Nelson Rodrigues isso fica muito claro, e também como um pensamento muito próprio da própria época em que ele escreveu. Mas tudo isso muito vinculado mais ao homem carioca do que propriamente brasileiro, porque a gente cai naquela mesma questão do livro do Mário Filho, Negro no Futebol Brasileiro, em que ele tenta retratar a história do futebol brasileiro por meio de depoimentos, em essência, de jogadores cariocas. Então a gente também a gente acaba tendo muito essa hipótese e, na verdade, essa identidade nacional tão veiculada, principalmente nas obras do Nelson Rodrigues, estar muito mais atrelada a uma identidade carioca, né, ou fluminense, né, do que propriamente ao Brasil como um todo, se a gente pensar no tamanho e nas diversidades culturais dentro do próprio país. Né. O primeiro estádio brasileiro foi inaugurado em 1902. O Velódromo Paulistano tinha capacidade para 10 mil pessoas e por lá era proibido vaiar. Já o título de maior estádio do mundo continua com o símbolo brasileiro. O Maracanã ocupa uma área de 146.452 metros quadrados e já chegou a ter um público recorde de mais de 188 mil torcedores.
Hoje, a capacidade foi reduzida para pouco mais de 73 mil lugares no padrão FIFA. Os álbuns da Copa mexem com o imaginário de crianças e adolescentes. Quem nunca sentiu aquela emoção, aquela ansiedade ao entrar numa banca de jornal e comprar os clássicos pacotinhos de figurinhas da Copa e completar o álbum então? Agora imagine completar 425 álbuns feitos manualmente com figurinhas desde a Copa de 1930. Este foi o feito do escritor curitibano Heriberto Machado. 9.250 figurinhas de jogadores da Copa de 1930 até 2014. O acervo reúne imagens de todos os inscritos no Mundial, inclusive os que nem chegaram a entrar em campo. Para reunir todas essas fotografias, foram necessários 4 anos de pesquisa. Heriberto Machado é apaixonado pela arte do futebol. Colecionador aficionado, reuniu todas essas figurinhas em um trabalho inédito no Brasil. A coleção começou na paixão de Heriberto pelo futebol, o chamado Barão do Esporte, título que recebeu pela Ordem do Sapo, um grupo tradicional de amigos aqui de Curitiba, conta vibrante que o principal objetivo é mostrar a cultura do futebol. Esses álbuns que são publicados, eles não têm todos os jogadores inscritos na FIFA. Eles são lançados, inclusive, antes das competições e trazem apenas, às vezes, 11 jogadores, outros 14, 15, 16, até 17 jogadores para serem colados, né, no álbum. Mas desses, 3, 4, 5, 6, às vezes, nem vão para a Copa. Ou seja, fica um álbum totalmente incompleto. Diante disso, resolvemos fazer um trabalho criando álbuns que tivessem todos os jogadores inscritos na FIFA. Em épocas anteriores, 22 jogadores, hoje são 23. E por que fazer esse trabalho? Primeiro, pelo diletantismo, pelo prazer, né, de criar um álbum e de fazer o colecionismo de figurinhas, como milhões fazem por esse mundo afora. E segundo, contribuir para que Curitiba fosse divulgada para o mundo durante o período da Copa do Mundo de 2014. A ideia básica era essa. Fazendo os álbuns, poderíamos também fazer uma exposição. Em 1950, circulou o primeiro álbum pelo Brasil, que trazia na primeira página a figurinha dos 11 jogadores que defenderam a seleção brasileira em campo. O produto era patrocinado pelas Balas Futebol, da indústria de doces americana. Mesmo a derrota da seleção canarinha em casa para os uruguaios não impediu que o álbum virasse febre. Porém, alguns erros foram cometidos. Os nomes dos jogadores foram trocados e algumas figurinhas vinham cheias de falhas. Para montar o álbum, era preciso levar para casa também os caramelos, vendidos juntos com as figurinhas. Você comprava o caramelo, tirava o papel e ali tinha uma figurinha. Você montava esses álbuns, porém a legenda, o nome do jogador, está errado em 80% do álbum. Só em 1970, a editora italiana Panini comprou os direitos de edição e passou a produzir os álbuns. Com isso, eles ganharam mais qualidade. E você vê agora, nesses tempos modernos, muitos álbuns, inclusive agora, especificamente para este Mundial de 2014, você encontra álbuns diferentes em todos os países. E aí você faz a comparação, né, das imagens e você vê o design diferente de cada um em cada país. A
A essa altura, você deve estar se perguntando, se os álbuns vieram só em 1970, como ele conseguiu reunir as figurinhas das Copas anteriores? A resposta está em um árduo trabalho de pesquisa e na tecnologia. Com a ajuda da internet, Heriberto pesquisou imagens dos jogadores. Para transformar essas fotos em figurinhas, ele contou com a ajuda dos programas de edição de imagem. Cada fotografia foi recortada, tratada no computador e aí o álbum foi montado. E o trabalho foi árduo, 10 a 15 horas diárias, muitas vezes, para encontrar os jogadores inscritos pelas seleções de seus respectivos países. E agora a gente pode dizer que 4 anos e meio depois, nós encontramos os 9.250 jogadores em números redondos que participaram de todas as Copas do Mundo FIFA desde 1930 até agora 2014, que eu já estou com a lista de mais ou menos 30 jogadores, as imagens deles, esperando tão somente sair a lista oficial para selecionar os 23 e também confeccionar o álbum de 2014. Para levar o feito inédito, Heriberto teve até ajuda internacional. Luiz Calderón, um dos maiores pesquisadores mexicanos na área de futebol, contribuiu com a pesquisa. Isso começou há 4 anos e meio atrás. Então veja você o trabalho que isso deu para encontrar as imagens que traduzam, fielmente, aqueles que participaram das Copas do Mundo. E falando em Copa do Mundo, esta não é a primeira vez que o país das chuteiras recebe o Mundial. Em 1950, a Copa do Mundo chegou ao Brasil e calou mais de 100 mil pessoas que lotaram o Maracanã na final em que o Uruguai derrotou o Brasil por 2-1. No Paraná, teve jogo também. Foram 2 jogos no estádio Dorival de Brito. O estádio Dorival Brito e Silva tinha acabado de ser inaugurado em janeiro de 1947 e estava novo. A capacidade era para 10 mil pessoas e foi necessário ampliar com arquibancadas de madeira, que diziam as más línguas ser as arquibancadas do Picadeiro dos Irmãos Queirolos, circo famoso da cidade. As sedes fixas inicialmente seriam somente Rio de Janeiro e São Paulo. Mas aí então a CBF e a FIFA entenderam que se regionalizasse a Copa do Mundo, era possível ganhar mais dinheiro. Porque o que interessava era exclusivamente a renda. 70% da renda do estádio, da venda do ingresso, iria para a FIFA. E 30% para a CBD, na época, que hoje é CBF. Dessa maneira, resolveram então regionalizar os jogos. E isso já estava no ano de 1948, quando essa decisão foi tomada. A Crônica Esportiva de Curitiba, quando soube disso, resolveu então encampar a ideia de que vamos trazer a Copa para Curitiba. A Crônica Esportiva fez isso. Olha a diferença no que existe hoje. Dessa maneira, entraram em contato com a federação, que por sua vez então falou com a CBD, e a CBD concordou que Curitiba poderia ser uma cidade-sede, tendo em vista que o estádio Dorival Brito e Silva, da Rede Ferroviária Federal, porque o estádio é da rede, é um bem da União Federal, ele tinha sido recém-inaugurado em janeiro de 1947, em 21 de janeiro, no jogo em que o Ferroviário perdeu para o Fluminense de 5-1 e depois o segundo jogo no domingo, isso foi numa quinta-feira. Depois, no domingo, o Atlético jogou e perdeu para o Fluminense 4-0. E foram os 2 jogos de inauguração do estádio Dorival Brito e Silva, que iniciou sua construção em 43 e terminou então em 47. O campeonato só foi conquistado 8 anos depois, em 1958. O time campeão tinha um craque de pernas tortas, o Mané Garrincha. E você sabia que em Curitiba existe um bar em homenagem ao craque? Confira na reportagem de Bruno Vieira. Se Pelé até hoje é lembrado como o rei do futebol técnico, Mané Garrincha continua sendo um símbolo do futebol arte. Ao longo de sua brilhante carreira, encantou e divertiu milhões com seus dribles e jogadas cheias de ginga. Garrincha ficou conhecido como o Anjo de Pernas Tortas e ganhou várias homenagens de figuras como Vinícius de Moraes e Eduardo Galeano.
O jogador foi também inspiração para a fundação do Bar O Torto, inaugurado em 2003. O local é cheio de quadros do craque e o dono Arlindo Ventura, o Magrão, não esconde sua admiração pelo ídolo. Todo brasileiro tem um pouquinho do Garrincha, né? A genialidade da simplicidade, né? Um sujeito brincalhão, esperto, né? Que ninguém tomava a bola dele. A paixão por Garrincha começou a ouvir discos de narração da Copa de 58. Desde então, Magrão pesquisa em sebos e revistas antigas todo o material que puder achar sobre o ídolo. A dedicação é tanta que ele viajou até a cidade natal de Garrincha, Pau Grande. Hoje é conhecido da família do jogador e de tempos em tempos viaja novamente para lá. Eu fui lá visitar, né, a cidade, conheci lá as filhas do Garrincha, né? Conheci a Rosa aqui também, né? Aqui atrás do extintor. Essa aqui, a Rosa, ela é uma senhora que é viva ainda, né? Ela é irmã do Garrincha, a irmã mais velha do Garrincha. E a esposa do Garrincha, a mãe do Garrincha morreu e ela que criou o Garrincha. E ela que colocou o apelido do Manuel de Garrincha, né? Que o nome do Garrincha é Manuel, na verdade, né? Por isso que é Mané Garrincha, né? E, enfim, aí conheci lá as filhas dele, aqui tem a Nené, uma das filhas, né? Que é bacana, os netos, tem a Denísia também, a Denísia é muito bacana, gosta de tomar uma cachaçinha. Se chama ela para tomar uma cerveja, ela fala, não, só se for da purinha, né? E aqui tem o primeiro técnico dele no Esporte Clube Pau Grande, que faleceu agora recentemente, que é o Roberto Leite, né? E aí eu acabei tendo um contato com algumas pessoas que conheceram ele na adolescência, né? Na fase dele de criança, tem o primeiro campinho que ele jogou futebol, ó. Tá vendo? A gente fotografou lá. Legal. E aqui é o chamado Barreirinha, onde ele saiu os primeiros dribles. E aqui embaixo tem o campo do Esporte Clube, que é o campo oficial de lá da cidade, né? Onde ele ensaiou também as suas primeiras jogadas, né? Magrão é um dos maiores colecionadores de artigos sobre o Garrincha. A coleção dele chega perto dos 250 quadros. São reportagens, fotos de arquivo, desenhos e pinturas que retratam as várias fases do jogador. Mas esse acervo não fica confinado dentro do Torto. Magrão já expôs essa coleção pelo país diversas vezes. O material basicamente a gente fez no compras das revistas do Cruzeiro, né? A Manchete Esportiva, tinha a revista do Esporte. Hoje são revistas que não existem mais, né? E a gente reproduziu, hoje a gente tem até uma qualidade melhor, né? Porque essas revistas já são antigas, já meia velhas, meia gastas, né? E aí a gente consegue reproduzir com mais tinta, né? Com mais cores e tal. A tecnologia hoje proporciona isso. E aí eu acabei montando esse material em São Paulo. Eu comecei a montar aos 12, 13 anos de idade. E quando eu venho para Curitiba eu completo ele, né? Venho aos 17. E aí começo a fazer algumas exposições e sempre trabalhei no segmento de bar. E meu sonho, na verdade, era ter um bar, entendeu? Que ele fosse temático, né? Na figura do Garrincha. Garrincha jogou pelo Botafogo durante grande parte da vida. Brilhou na seleção brasileira em 60 jogos ao longo de 3 Copas do Mundo. Morreu em 83 por causa de uma cirrose, resultado do alcoolismo e da vida boêmia. Mas para Magrão, o futebol arte não foi embora com um anjo de pernas tortas. O que precisa verdadeiramente, né, é largar um pouco da mercantilização um pouco de lado, né, e jogar com raça, entendeu? Com firmeza. Eu acho que o Brasil, por exemplo, teve uma fase boa agora, foi na Copa das Confederações, falando do tema mais atual, né, e foi jogando a bola com simplicidade, com garra, porque futebol, naturalmente, eu acho que o brasileiro tem, sim. Outro dia até o pessoal perguntou, estava revendo uma entrevista do Garrincha, né, o repórter perguntou ele da TV Cultura, se ele teria a mesma facilidade, né? Isso a entrevista foi em 78, 79. Se ele teria a mesma facilidade em 79, né? Como ele teve em 58, 62, né? Aí depois eu fiquei pensando, as pessoas sempre perguntam sobre isso, né? Isso em 79, você imagine hoje, né? Ah, será que o Garrincha, o Pelé teria a mesma facilidade? Aí eu fiquei pensando e eu criei de mim mesmo, eu fiquei perguntando para mim mesmo, mas quem disse que foi fácil ganhar a Copa do Mundo em 58, 62 e 70, né? Eu acho que cada tempo é um tempo, tudo tem a sua dificuldade, né? Hoje é um tempo, hoje existe a sua dificuldade, né? Existem os craques do momento, né? E existe também as suas facilidades e dificuldades, né? Eu acho que cada tempo é o seu tempo.
O caldo de hoje está acabando, mas no segundo tempo do nosso jogo, quer dizer, programa, você confere. Marley Machado faz o meio de campo entre cinema e futebol e você vai ver a história dos amantes do futebol amador. Você pode rever este e outros programas em nosso site ou redes sociais. Até o próximo Caldo de Cultura.